Liga o ventilador, desliga o ventilador. Liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado. Liga o som, desliga o som. Muda de estação. Põe eletrônica, música eletrônica. Põe sertanejo, põe axé, põe rock, põe metal. Tem aquela pessoa que geme na hora de treinar. Parece touro. Tem aquela pessoa que parece estar... Desculpa a palavra, tá no banheiro e fica... Tem aquela pessoa que fala alto. Tem aquela pessoa que grita. E etc. Você parou para analisar, para contar quantos conflitos ocorrem diariamente na academia de condomínio? Crianças em academias de condomínios também é um conflito. Se você não deparou, provavelmente vai se deparar, tá? Vou abrir a cabeça de vocês pelo fato de ser ter necessidade de muitos olhares, tá bom? O vídeo é crianças em academias de condomínios, uma visão para síndico, tudo bem? Primeiro ponto, vamos entender as fases da infância. Fase número 1, primeira infância, de 0 a 3 anos. Segunda, de 3 a 6, 7 anos. Terceira, de 7 a 11, dependendo até 12. No caso, o limite da terceira infância é a espermárquica e menarca, tá? Depois começa o processo da puberdade, adolescência, assim vai, tá bom? Vale lembrar a necessidade de ser criada uma comissão infanto-juvenil com a participação direta de crianças e adolescentes, pelo fato de eles não terem poder de voto no condomínio. Eles precisam ter algum tipo de representatividade, tá bom? Que é um grupo, tá? Como qualquer outro, que precisam ser ouvidos, tem necessidades e anseios, tá bom? Do ponto de vista fisiológico, criança pode frequentar a academia, pode treinar? Vou falar uma coisa, na literatura científica é sugerido que crianças a partir de 8 anos, mais ou menos 8 anos, já pode frequentar a academia, seguir plano de treino e etc, tá bom? Entretanto, é necessário também conversar com o pediatra, trabalho multidisciplinar, tal, mas só que a relação profissional de educação física, médico, pediatra e os responsáveis, os pais, tá? Nesse caso, não cabe o condomínio determinar regras nesse olhar. Entretanto, tem alguma implicação jurídica para o condomínio ser responsabilizado? Se tem, sugiro controle de acesso na academia, catracas com chaveirinho, câmera e etc. No caso, pode ser proibido a entrada de crianças na academia, livre circulação, etc. Entretanto, se houver necessidade de treino prescrito por um profissional de educação física, tal, ou sugerido alguma situação específica, é interessante o condomínio adotar uma regra da seguinte maneira: o responsável vai na administração do condomínio, assina um termo de responsabilidade explicando os fatos, esses fatos, até mesmo se for pelo fato dos pais terem que treinar na academia, somente aquele horário, aqueles dias, e a criança precisa acompanhar, tá bom? A parte aí já media um certo conflito. Das 3 fases da infância, você já consegue direcionar, se houver algum conflito, direcionar algumas ações. Por exemplo, crianças pequenas, primeira infância, é muito difícil dela ficar sentadinha, bonitinha ali, esperando o pai treinar e etc. Nessa fase, os pais estão mais suscetíveis ao sedentarismo do que qualquer outra fase, tá? Em qualquer lugar. Pode ser academia fora de condomínio, em outros ambientes e assim vai. Além da carga de estresse, tá? No caso, a maioria que cuida de criança, dos filhos, são as mães. Mas nada impede dos pais, mas o que eu acho, pelo menos a minha visão, dividir tarefas quando possível, tá? Dividir tarefas. Na segunda infância, existem crianças que realmente vão ficar sentadinhas, comportadas, etc., esperar seus pais treinarem. E tem crianças que não vão ficar, tá? Pode ser por falta de limite dos pais, ou de afeto. Também pode ser questões de dificuldade de comportamento, que nisso é muito delicado,
tá? Precisa entender realmente aquele comportamento ali, correr riscos, ver direitinho tal, antes de tomar alguma atitude injusta. Ser infância, seus 8 anos, de repente até 7, a criança já pode treinar, só que treino prescrito por profissional de educação física, e já é mais fácil deles respeitar regras, né? Muito interessante, a criança corre risco de se machucar, ou os condôminos adultos correm risco de se machucar em relação à criança, por exemplo, a criança correr, etc. Crianças são mais difícil, tem dados na literatura que mostram que crianças é mais difícil de se machucar do que adultos. Entretanto, está mais relacionado as lesões na academia são acidentes, da seguinte maneira: peso cai no pé, prende o dedo. Se for crianças menores, no caso as que não são, a idade que não é indicada, treinos podem correr riscos, realmente, no caso de crianças menores, de machucar o dedo, prender o dedo, em casos mais fortes, até haver uma dissipação de dedo, tá? Os casos mais são, por exemplo, vai mexer em enrolamento da esteira, colocar a mão na lona da esteira, isso não dá, né? Ou na bike, transporte, assim vai. Em relação ao condômino adulto, de repente o condômino está realizando exercício, um agachamento, um avanço, etc. A criança passa, corre, vai e volta, corre risco, então vamos dialogar. A partir do momento que realmente, depois de uma análise completa, sem entrar em viés de confirmação, no caso, lembrando que viés de confirmação, só assim, uma pessoa X que coleta dados soltos para sustentar uma hipótese inicial. Por exemplo, se a pessoa for intolerante à criança, então provavelmente ela vai coletar dados que fortaleça a intolerância dela, junte com mais pessoas intolerantes, leva isso, determinada situação, para uma Assembleia Geral Ordinária, para alguma regra, né? Ou alguma regra, seja durante o ano, não necessariamente na Assembleia Geral Ordinária seja desenvolvida alguma regra específica, que não pode acontecer isso, é perigoso em relação à criança, mas qualquer outro grupo, tá? Mas no caso específico de criança. Então, tem que dar algum jeito, alguma forma de combater isso. Por quê? Porque tem intolerância à criança, tem intolerância à religiosa, tem intolerância não religiosa, tem intolerância a nível socioeconômico, tem intolerância étnico-racial, tem intolerância de gênero e assim vai. Se formos dialogar, discutir sobre intolerância, existem muitas, tá? Mas em relação à intolerância à criança, isso existe. Então tem que ficar de olho nisso. A partir coletado todos os dados, analisado a partir de uma mesa multidisciplinar, multiolhar, não ter deixado o viés de confirmação te pegar, te dominar, eu sugiro o seguinte: que sejam criadas regras da seguinte maneira. No caso, se a criança, primeira, segunda infância, você pode, de repente tem algum espaçozinho ali que você pode montar uma área kids, né? Com até similares à academia, só que fica fechada ali, a criança fica só lá dentro. Ou se a criança que correr pela academia, mexer em aparelhos onde não deve, criar regras da seguinte maneira: tal idade não pode mexer em nada da academia, só pode ficar sentado, etc. Ou, de repente, tem alguma coisinha, pode usar no colchonete ali, para brincar um pouquinho no colchonete, ou tem um step, dependendo da situação, é seguro ali, não é, se é, tudo bem, não tem problema. Se acontecer comum, crianças correrem, etc., na academia,
para não acontecer de haver injustiças, eu sugiro que crie itens que a criança pode fazer ou não na academia. No caso, se não for supervisionada, a partir do momento que na academia não tem supervisão profissional, tá? No caso que eu falo, profissional de educação física, aquele atendimento individualizado ali, tá? Que em outro vídeo eu vou falar sobre como, dicas de como trazer mão de obra e informatizar a academia também, tá? A partir do momento que já tem controle de acesso, câmeras, você pode, por exemplo, acionar o monitoramento, falar, ó, criança tal está correndo pela academia. Você percebeu que está correndo algum risco de se machucar feio. Ou de repente você se machucar. Aciona o monitoramento vai ver aquele papel com regras. Ah, não pode, pode, não pode. Aí ele vai diretamente ao responsável por aquela criança. Uma abordagem educacional, 1, 2, 3, assim, vai depender da realidade do seu condomínio, ou até mesmo alguma punição. Eu prefiro que seja o máximo possível abordagens educacionais. Eu acho mais adequado. Mas realidade de condomínio, cada condomínio tem sua realidade diferente, tá bom? Eu falei tudo isso para criar pontes para combater o sedentarismo o alcance maior possível, combater também a intolerância de a criança se acontecer e construir pontes para a convivência, tá bom? O que eu falei é uma forma interessante, foram formas interessantes de uma análise geral de tudo, entrar em viés de confirmação, tá? Lembrando que viés de confirmação estraga qualquer política de atividade física, tá bom? Acho que nesse ponto aí você analisa direitinho o seu condomínio, as regras ali, o que está acontecendo, os possíveis conflitos, como pode ser mediado, sem fazer com que pessoas percam direitos. Cada vez perdendo mais direitos, fica mais difícil de conviver, fica mais desgastante e a tendência é sempre aumentar. Nunca querer usar a palavra proibir para eliminar o problema. É difícil, mas proibir seria o último. Aí nesse ponto da academia, precisa ser analisado direitinho para ver se não tem alguma implicação jurídica. Se tem implicação jurídica, não podemos fazer nada. Tá bom? Abraços e até o próximo vídeo.